Voltamos a apresentar Autores e Livros. Autores e Livros de volta, e já voltamos com a nossa entrevista. Anderson Mendanha conversou com Lucilene Manhães sobre sua primeira obra de ficção, Nunca Foi Sonho. Vamos acompanhar. Entrevista. Você acredita em amor à primeira vista? Este é um tema bastante comum em vários livros e histórias de romance, também abordado na obra Nunca Foi Sonho, de Lucilene Manhães. Embora parta de um pressuposto clichê, a obra surpreende em vários aspectos, principalmente quando o assunto é o desenrolar da narrativa. Uma das premissas da autora é de que tudo que está no plano da realidade já foi sonho um dia, famosa frase de Leonardo da Vinci, que inspirou praticamente toda a obra e o desenvolvimento desse livro, Nunca Foi Sonho. Então, aqui conosco no Autores e Livros, a autora de Nunca Foi Sonho, Lucilene Manhães. Lucilene, seja muito bem-vinda ao Autores e Livros. Obrigada, é um prazer, uma honra estar aqui com você hoje para falar um pouco sobre esse trabalho. Então, o que você pode contar para a gente sobre esse livro, Nunca Foi Sonho? Como é que surgiu a história? Bom, essa história, ela surgiu de um desejo muito grande meu de escrever uma história de ficção, porque eu já tinha escrito alguns livros e eu me sentia uma boa contadora de história, mas eu não tinha criado ainda alguma coisa. Então, eu tinha um desejo muito grande de escrever uma história que só acontecia assim, no meu imaginário. Então, eu comecei, foi uma inspiração, e eu comecei a criar esse livro, e foi assim, uma surpresa muito grande. Foi, à medida que eu fui escrevendo, a coisa foi se desenrolando, e as coisas estão muito conectadas, né, na história, e foi basicamente isso. Como surgiu a inspiração a partir da frase de Leonardo da Vinci? Bom, na verdade, a frase de Leonardo da Vinci, ela não foi. Eu não comecei a escrever o livro baseada nessa frase. Eu criei a história eu ficava imaginando quando eu tinha essa história praticamente pronta, e eu, na parte da conclusão, que me surgiu Leonardo da Vinci. Quando eu estava na parte final para concluir, me veio essa frase dele, porque ela resume basicamente a história, né? É verdade. Tem um futuro que é revelado aí através do sonho. Então eu acho que, eu até brinco com meu marido, se Leonardo da Vinci tivesse lido essa história, no final ele diria essa frase, que tudo que existe na realidade não tem sonho um dia. Entre a primeira palavra que você escreveu e o ponto final, quanto tempo se passou, quantos rascunhos você fez, como é que foi o processo de escrita? Olha, por incrível que pareça, normalmente eu levo aí uns 2 anos, às vezes até mais, para a gente escrever um livro, mas esse foi muito rápido, foi assim, em torno de uns 4 meses no máximo, porque eu ficava muito assim, pensando na história, pensando que quando a história, eu tinha basicamente a história pronta na cabeça quando eu comecei a escrever, então foi muito rápido, foi só o trabalho de passar no papel, aí claro que tem várias vezes você lê, relê, mas foi assim, o livro mais rápido que eu já escrevi, foi esse livro, por incrível que pareça. Desde o primeiro instante que você começou a escrever, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? Você teve momentos de folha em branco, onde você não sabia para onde seguir, ou você já tinha toda a história estruturada desde o início? Eu tinha a história estruturada desde o início. Eu caminhava muito e eu ficava pensando. Eu criei essa história na mente antes de colocar no papel. Então, na hora que eu fui colocar, sinceramente, eu não tive dificuldade, porque eu fui só, e foi uma coisa interessante, que à medida que eu ia escrevendo, eu pensava uma coisa do personagem, mas na hora que eu estava desenvolvendo, parecia que eu tinha uma tendência a fazer escrever coisas diferentes do que eu tinha pensado. Então, eu não tive nenhum momento assim que eu não sabia, só na parte da conclusão, que aí você fica meio... você quer amarrar a história realmente, aí eu fiquei assim, pensando um pouco, me veio essa frase, pensando, mas foi o livro mais fácil, difícil foi chegar na história, depois que ela chegou na minha mente, que ela foi do início ao fim, passar para o papel foi a parte fácil. Geralmente os autores têm dentro de uma história um personagem preferido. Na minha leitura eu gostei muito da Jane, da Janete, apesar dela não ser a personagem principal de todo o livro, eu considerei a Janete como aquele elo, aquele elemento que
dá forma a todo o livro. Qual o seu personagem preferido? Olha, também é ela, entendeu? Porque a Ashley é uma personagem assim, encantadora, o Jeff, a história dele que é contada, mas eu acho assim, a Jane uma personagem assim, muito humana, né? Ela, apesar dela, algumas vezes ela não parecer politicamente correta, ela estava o tempo todo batalhando para conseguir aquilo que ela queria, e ela esperou o momento dela, ela respeitou o espaço, e eu vejo a Jane assim, eu acho que ela é uma pessoa muito batalhadora, que correu atrás de realizar o sonho dela, e ela foi assim, no final teve uma amiga minha que leu e falou que odiou a Jamie, que ela teve vontade de entrar na história, arrancar a Jamie da história, mas ela também é a minha personagem preferida. Uma outra questão que eu queria te perguntar, você já comentou aí, que já escreveu outros livros, esse é o seu terceiro livro? Não, esse é o quarto. Quais são os outros? Quarto, mas bom, os outros são, eu tenho até para mostrar, eu tenho esse aqui que foi o primeiro, é Nascido aos 8 anos, eu conto a história de um menino que ele tinha problemas, como se ele tivesse problemas mentais, mas a partir dos 8 anos ele se descobre, se desenvolve, foi o primeiro livrinho que eu fiz. Esse aqui se chama Deus na Minha Vida, esse aqui eu conto a história da minha conversão ao Evangelho, eu sou cristã, e como o primeiro livro que eu fiz, eu não sabia, na verdade, se eu ia conseguir escrever um livro. Foi a minha primeira experiência, como as pessoas gostaram muito, e eu me senti na obrigação de fazer um livro, então, para Deus, porque isso foi um dom. Eu escrevo desde menina, desde 9 anos, eu comecei escrevendo poesias. Aí esse aqui foi o segundo livro que eu fiz, é um livro somente de testemunhos. O terceiro livro foi esse livro aqui, ele foi escrito praticamente junto com Nunca Foi Sonho. Esse livro aqui eu conto a história do meu filho, ele se chama Meu Amigo Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isaac é meu filho, eu conto a história dele, é um livrinho bastante emocionante também, e ele é uma história também de fé e tal. O primeiro livro de ficção, realmente, é o Nunca Foi Sonho, né, que é esse que a gente está falando aqui. As pessoas me perguntavam, eu me sinto escritora a partir desse livro aqui, porque é uma coisa que eu realmente criei. Os outros eu conto uma história, ou que eu vivi ou que eu presenciei. E o que você mais gostou de escrever, não ficção ou escrever a ficção do Nunca Foi Sonho? Olha, cada livro, realmente as pessoas falam que é como se fosse filha, porque é mesmo. Eu tenho um carinho, quando eu olho para cada livro, é um momento especial da minha vida. Mas o livro Nunca Foi Sonho é o maior desafio para mim, entendeu? Porque os outros eram coisas que eu vivi, eu tenho um hábito de escrever, eu sempre escrevi. Então, é como eu escrevo praticamente para registrar alguma coisa. Acontece um evento, uma coisa na minha vida, então eu quero escrever para registrar. Agora, Nunca Foi Sonho, não. Foi uma realização mesmo, um desafio de conseguir escrever. Agora eu estou motivada para escrever outros, a me colocar assim, a serviço da minha inspiração para ver se eu consigo. Mas foi realmente o maior desafio, foi esse livro. Então, você está falando aí que, a partir desse desafio, surgiu o desejo de escrever mais coisas. Então eu pergunto, o que vem pela frente? Bom, o que vem pela frente aí que eu já estou pensando é uma história, é um romance com algum drama, vai ter alguma coisa, eu vou abordar algum tema relacionado à adoção, algumas coisas que já estou aí pensando, mas ainda está assim, bem no iniciozinho, está só no plano das ideias ainda, só botei só uma folhinha no papel, ainda está muito recente ainda, não tem muito para falar, mas é um desejo, talvez essa história aí seja o próximo livro a ser publicado. E como você está falando aí que você escreve desde os 9 anos, e o livro de poesias? Então, eu nunca publiquei, porque quando eu escrevia, eu comecei a escrever na época da escola, eu era muito tímida, então eu escondia minhas poesias, eu não gostava que ninguém lesse, aí eu tinha os caderninhos, e eu nunca pensei em escrever assim comercialmente. Aí, depois que eu comecei a escrever o primeiro livro, aí eu fui tentar resgatar algumas poesias. Eu tenho já um trabalhozinho montado, mas ele fica sempre esperando, porque acho que aquilo que a gente recebe muito fácil, a gente não valoriza muito. É verdade. Então, fica sempre na gaveta ali, esperando uma oportunidade, as pessoas me cobram, ele está prontinho, está até registrado. Mas aí, um dia, quem sabe, eu coloco mais poesias ali. Tem poesias ali que eu escrevia com 13, 14 anos, mas é uma coisa assim, bem marcante na minha vida. Então tá certo. Obrigado pela sua presença aqui conosco no Autores e Livros. Sucesso para esse livro Nunca Foi Sonho e sucesso também para os próximos livros que virão. Obrigada. Nunca Foi Sonho, de Lucilene Manhães, publicado pela Chiado, tem 178 páginas e está à venda por R$ 33.
E quem quiser entrar em contato com a Lucilene e conhecer mais sobre seus livros, pode acessar lucilenemanhas.com.br. É sem o E mesmo. Ou o Instagram, @lucilene.manhães.